Motorola Edge é um celular intermediário que chegou ao mercado nacional com um preço de flagship, apenas pelo fato de ter conexão 5G como diferencial. Daí surge aquela dúvida: vale a pena pagar caro em celular 5G agora ou é melhor comprar um modelo superior com 4G pelo mesmo preço? Para responder a esta pergunta, colocamos o Motorola Edge para duelar contra o Galaxy S20. Será que a coreana realmente leva a melhor? Vamos conferir. A Samsung veio apostando em celulares com bordas curvas nas últimas gerações, mas na linha S20 decidiu pegar mais leve e temos uma curvatura mais suave. O Motorola Edge vai na contramão e traz tela no estilo cascata, que toma praticamente toda a lateral do aparelho. Qual design é melhor? Bem, o S20 sofre menos com reflexos e é mais confortável de segurar. Além disso, ele é menor, mais fino e leve. Está difícil encontrar um top de linha que não seja um tijolão, e o S20 é um dos poucos que encontrará atualmente com medidas mais compactas. Ele também tem acabamento superior, com traseira em vidro e proteção Gorilla Glass mais atual. Ter entrada P2 para fones de ouvido é importante para você? Apenas o Edge possui. Por outro lado, o Galaxy oferece certificação IP68 para resistência contra água, além de carregamento sem fio. A biometria na tela que funciona bem em ambos. O Galaxy já vem com Wi-Fi de sexta geração e o Motorola com Bluetooth 5.1. Mas e o 5G? Bem, em testes que realizamos na sede da Claro, foi possível passar de 400 megabits por segundo, mas isso em condições extremamente favoráveis. Fora disso, tivemos velocidade próxima do 4G. Então ainda é cedo para se preocupar com o 5G DSS aqui no Brasil. Decepcionado? Começamos o comparativo com o primeiro ponto indo para o Galaxy S20. Para você, importa mais uma tela grande ou um painel de qualidade superior? Se prefere polegadas, é o Edge que deve escolher. Agora, se quer a melhor imagem, vá de Galaxy. A tela Dynamic AMOLED do S20 tem brilho superior, melhor reprodução de cores e maior taxa de atualização, 120 Hz contra 90 Hz. O fato de ter tela menos curva reduz os reflexos em locais abertos. Além disso, há suporte HDR10 Plus, o que permite tirar melhor proveito de vídeos no YouTube e serviços de streaming. Há som estéreo nos dois. O Galaxy entrega maior potência sonora e tende mais para os agudos, o que dá mais clareza às vozes. Ele é uma melhor opção para assistir vídeos, já que o Edge foca muito nos graves, deixando o som mais abafado. O fone da AKG que vem com o S20 é melhor do que o acessório da Motorola, que também é entregue na linha Moto G8. Vale a pena investir em fone de alta qualidade para ouvir músicas e terá som mais potente e limpo no S20. Assim, a Samsung leva a melhor em multimídia. Quando temos comparativo entre Samsung e Motorola, é aquela velha história na parte do software. Você prefere um sistema mais limpo ou outro cheio de firulas? Quando o sistema menos customizado entrega fluidez superior, fica claro que vale a pena abrir mão dos extras, mas não é o caso aqui. Mesmo com um monte de recursos, a One UI responde melhor. E ainda tem o fato de que a Samsung se comprometeu a lançar 3 atualizações do Android para o S20 e a versão 11 do robozinho não deve demorar para ser lançada. A Motorola, por outro lado, não apenas é mais lenta nos updates, como também não dá garantias de que veremos o Android 13 no Edge algum dia. E com isso, damos mais um ponto para a Samsung. O Edge vem com hardware de intermediário, o Snapdragon 765G. O Galaxy S20 nacional traz o polêmico Exynos 990. Qual é melhor? Em nosso teste de multitarefas, tivemos 44 segundos de vantagem na abertura de aplicativos e jogos populares para o Galaxy. Em benchmarks, também temos pontuações superiores no modelo coreano, chegando a uma diferença máxima de 50% a favor do S20 no Antutu. E jogos, ele também é melhor? O fato de ter tela de 120 Hz garante rodar alguns games a 120 FPS, enquanto o Motorola fica limitado a no máximo 90 FPS. Os dois rodaram bem todos os jogos que testamos, mas tivemos um pouco de engasgos em alguns títulos no Motorola.
Mas isso também acontece no S20 quando começa a aquecer depois de um tempo jogando. Galaxy S20 leva ponto por melhor desempenho no geral. O Edge traz bateria maior com 500 mAh extras, mas tem uma tela maior para alimentar. Resultado, ele entrega autonomia inferior. Em nosso teste padronizado, tivemos 2 horas a mais de duração no Galaxy. Há um detalhe a mencionar, o Edge vem com tela em modo 90 Hz por padrão, enquanto o Galaxy no modo 60 Hz. E foi assim que fizemos o nosso teste. Com o Edge na opção 60 Hz é possível ter um pouco mais de autonomia, mas não o suficiente para superar o S20. E a pior parte vem na hora de recarregar. O Edge demora 1h30 a mais para chegar a 100%. Além disso, uma carga rápida no S20 recupera muito mais bateria. E com isso temos ponto duplo em bateria para o Galaxy. O S20 possui câmera de 12 megapixels e o Motorola Edge traz sensor da Samsung de 64 megapixels. Vendo os números, você pode pensar que o intermediário da Motorola registra melhores fotos, mas ele entrega qualidade de intermediário, enquanto o Galaxy tem câmera realmente de flagship. O Edge é capaz de registrar fotos com qualidade decente e HDR eficiente, mas o S20 consegue capturar mais detalhes, tem cores mais balanceadas e sofre menos em situações menos favoráveis de luz. A Motorola aposta no Night Vision para salvar fotos da escuridão, mas não é tão eficiente quanto o modo noturno da Samsung. A câmera ultra-wide do S20 entrega fotos muito melhores e a teleobjetiva permite capturar o que está longe com pouca perda de qualidade. A vantagem da grande angular do Edge está no foco automático, sendo possível usá-la para modo macro. Damos ponto ao Galaxy S20 por melhor câmera traseira. Na parte frontal temos câmera de 10 megapixels no Galaxy e 25 no Motorola. E mais uma vez vemos que menos é mais. O Edge até consegue registrar boas selfies em locais abertos e bem iluminados. Mas basta a luz cair um pouco que os ruídos surgem e as texturas perdem qualidade. Ele também tende a falhar mais no HDR, apresentando fotos com fundo estourado. O S20 não apenas registra selfies melhores, como também tem modo retrato eficiente. Assim, mais um ponto em câmera para o Galaxy. Por fim, temos a filmadora. O S20 é capaz de gravar vídeos em 8K, enquanto o Edge fica limitado a apenas 4K. Sabemos que resolução não é tudo, mas ao filmar em 4K nos dois temos melhores vídeos no Galaxy, além de estabilização superior e foco mais ágil. A Samsung também vence em captura de áudio. Assim, mais um ponto vai para o S20. Os dois chegaram ao Brasil por R$ 5.500, mas como o Galaxy está há mais tempo no mercado, ele está com um preço bem mais em conta atualmente. Ou seja, você pagará menos por um celular muito melhor e que receberá atualizações do Android por mais tempo. Essa realmente foi uma batalha perdida para o Edge. Mais um ponto para o Galaxy S20. Tivemos um marco histórico aqui no Tudo Celular. Essa é a primeira vez que vemos um aparelho sair com 0 pontos em um duelo. Poderíamos até dar um pontinho ao Edge por ter conexão 5G, mas em nossos testes não vimos uma diferença considerável para o que temos no 4G. Pagar mais caro por uma tecnologia ainda verde aqui no Brasil? O Galaxy S20 vence e, como diria o grande Shao Kahn, Flawless victory. o top da Samsung é superior em tudo e nem vou perder tempo repetindo o que você viu nesse comparativo. Se está em dúvida entre os dois, pode comprar o Galaxy sem medo. Talvez não valha a pena investir em celular 5G por agora. Com a mesma grana você compra um 4G muito melhor. E é claro que os melhores preços para os dois modelos desse comparativo e muitos outros rivais estão nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou desse embate. O resultado foi justo? Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima!